vamos dizer, a formação imaginativa é importante para você entender isso. Assim como, por exemplo, para você... Toda investigação desse tipo é uma investigação de tipo histórico. Porque você está perguntando o que se passou efetivamente. Quer dizer, qual é a origem, qual é o fundamento existencial das doutrinas que nós estamos discutindo. Tá certo? Na maior parte dos casos, você não tem os dados à mão. Você pode até descobri-los depois. Mas se você não faz imaginativamente a especulação e a hipótese, você não vai descobrir nada no fim das contas. Quer dizer, você tem que transformar, vamos dizer, o filósofo que está te apresentando uma doutrina esquisita. Note bem, quando eu digo esquisita, não quer dizer uma coisa que seja inusitada para o senso comum. A coisa pode ser inusitada para o senso comum, isso é inteiramente correta e translúcida em si mesmo. Estou dizendo uma coisa que é incongruente com ela mesma, como, por exemplo, a dúvida integral. A expressão dúvida integral, ela é autocontraditória. Então, ela não pode... Se você aceita isso na primeira, como a maior parte das pessoas aceita, como se fosse uma coisa óbvia, tá certo? Você entrou dentro de um teatrinho mental onde tudo funcionará como o autor quer que funcione. E você terá que, por assim dizer, obedecê-lo. Você vai ter que jogar de acordo com as regras dele. Tá certo? E aí não se trata propriamente de filosofia. Aí é uma espécie de adestramento animal. Você está como um domador que está querendo adestrar os seus pensamentos para que você pense exatamente daquele jeito. Tá certo? Não que todo filósofo não queira que você pense daquele jeito, mas sim, mas alguns querem que você pense daquele jeito porque aquilo vem da realidade. E outros querem porque eles querem apenas que você seja igual a eles. Tá certo? Frequentemente, para justificar suas próprias deficiências. Você não se pode negar que Descartes foi um sujeito verdadeiramente obcecado pela figura do demônio o tempo todo. E ele quer que você fique assim também. Agora, por que ele quer isso? Com que direito? Quais são os títulos que ele apresenta para isso? O filósofo tem direito de argumentar em nome da realidade. Ele não é superior à realidade, ele é apenas mais um sujeito que, dentro de um esforço humano milenar para dar alguma inteligibilidade à realidade, está lá acrescentando o seu pedacinho. É só isso que ele está fazendo. Ele não pode criar um outro mundo, né, no qual ele vai botar você ali dentro. E é isso que esses camaradas fazem, é isso que Descartes faz, é isso que Kant faz. Dizendo, o mundo não é como você o viu, não é como toda a humanidade viu, o mundo é do jeito que eu estou dizendo. Então, do jeito que começa essa conversa, você está com treta, tá entendendo? A primeira coisa, a primeira providência que um filósofo tem que fazer, ele tem que validar a experiência comum e geral. Ele tem que validar, ele não pode superá-la. Ele pode torná-la mais inteligível. Mas ele pode superá-la intelectualmente, no sentido de que a experiência é opaca e ele vai torná-la translúcida. Nesse sentido, sim, mas não ele não pode superar a substância da experiência. Ele não pode dizer a humanidade inteira viu errado e só eu que vi certo. Não é isso? Mesmo porque um filósofo não pode esclarecer todas as questões que surgem da experiência. Ele vai esclarecer uma ou duas. Então isso quer dizer, todas as explicações que ele dê sobre este ponto, aquele ponto, se fundamenta numa infinidade de conhecimentos de senso comum que ele vai continuar aceitando durante a sua discussão. Tá certo? E quando pretende ir além disso, naturalmente faz besteira. Né? Como o Sir Arthur Eddington, que dizia assim, o que vocês estão vendo aqui parece uma mesa, mas isso é uma ilusão, porque na verdade isso aqui é um aglomerado de átomos. Não? Ninguém levantou e disse, professor, que coisa engraçada, porque isso que encarado numa certa escala parece um aglomerado de átomos, numa outra escala parece exatamente uma mesa, né? Que engraçado. É uma coisa tão simples de dizer. Tá certo? O raciocínio dele se baseava simplesmente numa mudança de escala, quer dizer, passando da escala macroscópica, onde nós usamos a mesa para escrever, para comer, etc. Né? Passando por uma escala microscópica, parece um aglomerado de átomos. Se você examinar mais ainda, pode ser assim, partículas subatômicas. E assim por diante. Né?
Quer dizer, por que uma simples mudança de escala seria uma passagem do aparente para o verdadeiro? A diferença entre aparência e realidade não é a mesma diferença do grande e do pequeno. Mas é aí, evidentemente, uma confusão primária. Quer dizer, só porque você pôde observar isso numa escala microscópica, você sabe mais do que nós? Não é isso? Quer dizer, se eu mostrar para você só a visão microscópica de um objeto, e você só puder examiná-lo em escala atômica ou subatômica, você jamais vai nos dizer o que é esse objeto. Você não vai ser capaz de distinguir uma mesa de um elefante. Porque essa distinção só aparece na escala macroscópica, que é a da nossa experiência usual. Tá certo? Então, essas pessoas que desejam substituir a experiência, em vez de elucidar a experiência, desejam substituí-la, ou às vezes até impugná-la, como fazia Sir Arthur Eddington, ou como faz Spinoza, por exemplo, né, que impugna a experiência sensível. Tá certo? Esses camaradas estão sempre com treta. E se tem a treta, você precisa descobrir do que se trata. Qual é o jogo que ele está jogando, afinal de contas? O que ele quer de nós? Né? Então, o meio de fazer isso é transformá-lo num personagem de teatro e analisá-lo, tá certo? Analisar a sua conduta de modo a você reconstituir o enredo a partir da conduta de um só personagem. Não é isso? Por exemplo, se você pegar a peça Otelo e você apagar todas as falas de Desdémona, ainda assim é possível, a partir da fala do Otelo, você descobrir, né, que ele tem uma mulher, que ele está desconfiado que a mulher está traindo, etc, etc. Está entendendo? Então você tem que fazer a mesma coisa com esses personagens. Só que para isso você precisa de um treino narrativo. Você precisa conhecer centenas ou milhares de esquemas narrativos possíveis para você saber em que direção você tem que procurar.